Oi, gente, tudo bem? Vou trazer uma discussão muito interessante, tem sido bastante relevante, sobre essa diferença entre esses termos, né? Arte e artesanato, o que é cada um. E trouxe essa discussão, mas um pouquinho diferente, com uma pegada diferente, uma pegada mais como uma reflexão e uma problematização sobre os imaginários que estão atrelados a cada uma dessas. Por exemplo, quando eu falo a palavra artesanato, para você aí, na sua cabeça, o que vem? Coloca aí, imagina pra você. Artesanato. Imaginou? Agora eu vou falar outra palavra. Arte. São objetos diferentes? São produções diferentes? Agora eu vou mais além. Como que são feitas essas produções? O que há por trás de cada uma? Qual que é a diferença entre o artista e o artesão e a produção de cada um? Tem certas diferenças. Pode até ter. Tem, deve ter sim certas diferenças. Mas a questão que eu vou me atrelar é por que às vezes o artesanato ele é visto como inferior e a arte às vezes é vista como superior. E inferior eu digo em questão de valor, né, de entendimento, da valorização do profissional e de sua produção, e isso reflete também da forma como a gente consome, né? É engraçado que às vezes quando as pessoas falam que são artistas ou que tem uma produção ou que frequenta museu, sempre é uma coisa muito, nossa, que pessoa culta, cara. Agora, se a pessoa fala que é artesanato, sempre é uma coisa muito, não sei, inferiorizado. E aí eu acho interessante de pensar por que às vezes ainda. E de valor também, né? O artesanato, às vezes ele custa muito menos para você consumir, para adquirir, do que um objeto de arte. Por quê? O que está por trás de cada um? O que faz, às vezes, a arte, a produção de arte, parece até que tem uma letra maiúscula, né? Arte com A maiúsculo. Ser tão diferente do artesanato, né? E aí é interessante a gente elencar, pensar tudo isso a partir do que a gente está entendendo por cada um desses, né? E da onde vêm esses imaginários, da onde vem. A gente sabe que a academia de arte tem um papel muito importante, né? A gente falava de belas artes. Durante muito tempo, a produção de arte sempre foi uma coisa assim, né? De grande renome. Que só era artista mesmo quem tinha, que via de famílias muito ricas, né? E a gente sabe que esse imaginário ainda perdura, cara. Ainda tem gente que acha que arte não é uma profissão, é um hobby, é um lazer. E o artesanato já não. O artesanato já é visto como uma profissão, como um fazer e tudo mais. E por que será? Vamos lá. No caso das belas artes, no caso da instituição de arte, o que ela diz sobre o que é arte? Só para situar, quando eu entrei na faculdade de artes visuais, eu acho que eu até esqueci de falar que eu faço licenciatura em artes visuais. Estou acabando, graças a Deus. Vamos encerrar esse ciclo, quero logo. Quando eu entrei na universidade, eu me lembro de uma professora falando que, eu até anotei no meu caderno com aspas e tudo, a arte chega no Brasil com a chegada da tinta a óleo. E aí eu fiquei assim, nossa, que estranho, né? Pô, a arte ela vai chegar no Brasil só com a tinta a óleo? E isso quer dizer o quê? Que antes dessa chegada da tinta a óleo não tinha produção artística? Não. Quer dizer que o que a Academia de Arte, que é a instituição, é ela quem vai ditar, que vai legitimar o que é arte e o que não é, para cada um dos nossos imaginários aqui, né? E aí, portanto, ela vai legitimar que só a partir desse momento, com a chegada da tinta a óleo, desse imaginário, é que vai ter produção artística. O que é feito antes, tudo que é feito antes, com os povos originários e desde então, as produções artesanais, artesanias, não serão arte. Elas serão diferentes da arte. E é importante a gente perceber que parece realmente que tem um A maiúsculo. Mas é engraçado que em certo momento ela vai entrar. Essas produções, antes da chegada do tinta ao óleo, elas chegam no livro de história. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então calma, eu vou explicar. Já percebeu que tem um capítulo muito específico
para eles nos livros de história da arte e tudo mais, ou é arte primitiva, ou é arte popular, ou é arte naif. Detesto esse termo, desculpem a minha cara. Então, é engraçado que o branco, tem até uns estudos que elencam isso, ele sempre atende a denominar tudo aquilo que não faz parte do cotidiano dele, tudo que não é arte para ele vai dar um sobrenome, né? Ele vai especificar. Isso é só uma teoria, é só uma concepção, e a gente poderia ir muito além e problematizar toda essa questão. Mas eu foco na questão do termo, né? O que está em voga aqui é tudo que a gente imagina sobre um termo, e o imaginário de um termo tem uma questão muito forte, muito potente, né? É importante a gente sempre revisar esses termos, e é o que a gente está fazendo agora. Se a gente quer decolonizar, descolonizar, entrar num caminho disso, a gente precisa fazer sempre uma revisão dos termos que a gente está usando, principalmente o imaginário que a gente está atrelando a esses termos. É esse tipo de imaginário, gente, que embranquece as produções artísticas, que faz a gente olhar para os artesanatos, para as produções de arte que não estão no espaço institucional, que estão na rua, na cidade, que habitam a cidade, com um olhar marginalizado, com um olhar não atento de que aquilo é uma produção artística também, de que aquilo também tem um valor. E algumas pessoas ainda iriam dizer que o artesanato está vinculado a uma produção seriada ou exaurido de um conceito ou ainda utilitário. Peraí, a arte não pode ser utilitário? Até quando a gente vai ficar reproduzindo o imaginário de que o artista passa fome? Porque, né? Contas para pagar. Muitas contas para pagar, né? É uma profissão, ser lido como uma profissão. Tanto o artista quanto o artesão, independente do espaço onde ele esteja. É perceber, olhar para a rua, para o lugar com um olhar atento e perceber as manifestações artísticas que estão ali, e todas são legítimas, né? Eu acho muito complicado também que esse tipo de olhar, e eu nem vou entrar no racismo institucional, tá? Nem vou entrar, mas eu vou jogar a bola aqui para vocês um dia. Que às vezes esse tipo de olhar, ele impede a gente de perceber e legitimar os diferentes tipos de saberes e fazeres em detrimento de um só. Só existe uma arte. E a arte da academia de artes, é a arte que está no museu. E isso não é uma verdade, né? Isso não pode ser uma verdade no mundo contemporâneo, que a gente sai pela cidade, e as produções da cidade, né? E a produção das periferias, dos corpos que estão mais afastados desses centros, né? Que é onde englobam as instituições. E ali, qual é que vai ser? Então, eu acho importante eu trouxe essa discussão porque eu percebo que ela é contemporânea, urgente, emergente. E a minha intenção não é esgotar o assunto, ditar um ponto, e sim realmente fazer com que a gente reflita sobre o que a gente tem consumido e sobre como a gente quer caracterizar a nossa produção enquanto arte, enquanto artesanato, e principalmente refletir sobre a forma como a gente vê as diversas manifestações e produções artísticas na cidade, com mais valor, com mais desvalor, né? Da onde vem esse imaginário? A gente tem que fazer essa revisão para a gente poder caminhar para a decolonialidade, né? Decolonialidade nas artes, que é onde a gente está, que é onde a gente produz, que é onde a gente vive, né? E esse atento vai muito e principalmente para esses espaços institucionais. Hoje eu me atento à produção do artesanato, né? É diferente comparando ele com a arte, mas às vezes existe produções artísticas que não estão nem caracterizadas como arte, nem como artesanato, nem como artesania,
mas é uma manifestação visual, é uma manifestação cultural. E aí, como que a gente tem lido essa manifestação, né? A gente tem lido ainda com esse olhar ocidental, com esse olhar discriminatório, de certa forma, que vai legitimar um em detrimento de outro, que vai dar espaço para um, né? Porque a questão da legitimidade é a questão de dar espaço para a pessoa, né? De permitir com que aquele trabalho seja remunerado, valorizado, enfim, movimentado culturalmente. E aí? Né? Então, eu acho que, reitero que a minha intenção não é esgotar esse assunto, mas pelo contrário, quero continuar ele. E aí eu gostaria que vocês me dissessem aqui nos comentários, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, ou me procure nas redes sociais, o que passa na sua cabeça? O que você refletiu a partir disso tudo? Você também perpetua, às vezes, esse tipo de pensamento? Tá tudo bem, gente, eu acho que não tem ninguém nasce decolonial. Talvez as crianças de hoje, mas é, é importante a gente sempre tá refletindo sobre a forma como a gente vê as coisas no mundo, como a gente percebe o mundo e como a gente está se relacionando com isso e movimentando o nosso consumo visual com esse mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixe um comentário se você estiver vendo no YouTube. Se não, pode deixar um comentário também. E bora discutir, bora decolonizar, que nem tem um relógio na minha mão, mas tá urgente.